Meu nome é Flávio Bin, eu sou gerente de desenvolvimento de vinhos da importadora Porto a Porto. Poxa, é muito importante, né? Porque basicamente o nosso trabalho é com vinhos, e vinhos tem a questão da cor, a questão olfativa, que é muito importante, e a gustativa. E a questão da olfativa, né, no sentido da tua pergunta, é muito importante porque são os primeiros sentidos que um consumidor, um degustador vai sentir, e eles são diferentes entre um vinho e outro. E ela é muito importante porque, principalmente quando você realiza uma degustação comentada, que a gente faz muito isso com os clientes, então você tem que ter ela bem, tem que estar bem perceptível para você até comunicar num treinamento para as pessoas terem ir entendendo, né, as diferenças entre um e outro, o que elas estão sentindo. Então ela é muito importante, então você tem que estar sempre apurado. Isso não é uma questão de uma hora para outra, ela leva tempo. A prática ajuda muito, né, com o tempo de degustação. A gente até comenta que tem a memória olfativa, que é aquela memória que vem desde criança até os tempos atuais, tudo que se vivenciou, tudo que se sentiu, isso aí vai se fazer importante na hora de você analisar os aromas de um vinho também, porque a memória olfativa é ela que vai te dar as referências. Sim, há uma variedade enorme de países produtores, e cada país tem várias regiões, e também pelas castas, né? Pelas uvas. Tem uma variedade enorme de uvas e sempre há diferenças entre uma uva e outra, cada um tem suas próprias características. E isso da mudança em aromas em relação a sabores, a tipos de frutas, e também quando elas envelhecem em barrica de carvalho, também há na evolução do vinho no carvalho, e também depois de engarrafado, evolução na garrafa, ele começa a mudar os aromas, ficando mais complexos. Isso há diferença não só de países ou uvas diferentes, até regiões diferentes, como o francês chama de terroir, né? Que é o local onde o vinho é produzido, em relação a solo, a microclima. E então tem umas diferenças assim até nas cores, não só em aromas, como em cores. Tem alguns vinhos que são mais frutados, mais para frutas vermelhas. Alguns vinhos depois de envelhecidos eles também mudam, né? Então ele tem diferença em relação a castas, em relação a regiões, e é isso que torna interessante, né? Nenhum vinho é igual ao outro, nem o mesmo vinho de um ano para outro ele muda também, né? Está muito relacionado com a natureza. Isso é interessante. Talvez pela profissão a gente fica mais observador, porque às vezes a questão do olfato ter mais apurado, às vezes é uma questão mais de um talento natural que uma pessoa pode ter e a outra não. Às vezes a gente até não pode ter mesmo trabalhando na área, ter um talento natural, mas você pode treinar com o tempo. E como eu falei, a memória olfativa ela vem lá de trás, e tem pessoas que têm mais sensibilidade do que as outras, mas o tempo de degustação e observação você consegue treinar muito mais. E porque quem já trabalha na área, você fica mais atento a isso. E tem muita gente que às vezes tem um dom natural, mas como trabalha em outra área, às vezes fica mais distraído, né? Mas a questão é de concentração.